que é um brand? Ou seja, é uma série de intangíveis ao redor de um determinado produto ou serviço que entra na sala muito antes de você entrar fisicamente e continua na sala depois que você saiu. Então, o que falam de você? E isso começa na faculdade, sabe? Começa nas decisões que a gente tomou, que eu tomei em 81, 82, 83. Como é que é o Fábio? Ele é legal, ele é boa gente, ele é sacana, trabalha em equipe bem, ele é preguiçoso. Então, tudo isso, a construção de uma reputação que me acompanha hoje, 40 anos depois, começa nessa época aí. E aí, com todos esses objetivos que você traçou, assim, e toda essa sua busca por inovação, o senhor vê alguma característica ou experiência que possa ter te funcionado nesse mercado para chegar no seu cargo atual e também ter todas essas conquistas que você teve? Veja, não me chama de senhor não, que senão fico com 107 anos. Tranquilo. Né? Então, vejo sim, cara. Eu acho que eu vejo isso hoje quando eu vou contratar gente no Google, que eu tento participar da maioria dos processos seletivos. Tem algumas coisas que são importantes você buscar nas pessoas, que são características que eu tentei incorporar no meu perfil, que eu tinha muita vontade, sabe? Eu tinha vontade de dar certo e eu acho que todo mundo tem vontade, mas você tem que transformar aquela vontade em algo um pouquinho mais concreto. Então, muitas vezes as pessoas falam para mim assim: não, eu quero trabalhar no Google, meu sonho é trabalhar no Google. Eu falei, tá bom, todo mundo tem sonho. O que você pode trazer para a mesa de concreto? Não que o seu sonho não seja válido, ele é super válido, mas eu sempre tentei acompanhar os meus sonhos com um acompanhamento, uma história de execução. Tá? Sempre tentei perguntar assim: o que é esperado de mim aqui? O que vocês acham que eu devo fazer aqui? Dependendo do tipo de briefing, eu sempre tentei fazer mais do que eu recebia. Isso exige trabalho duro, curiosidade, não pensar nas soluções tradicionais apenas, exige saber trabalhar bem em equipe, porque você sozinho, a gente empobrece muito o raciocínio. Todo mundo tem ideias boas. Hoje em dia a informação está aberta para todo mundo. Então, a primeira coisa é colocar energia na coisa, colocar foco, ter métricas claras do que esperam de você, sabe? Porque se a pessoa não sabe o que ela espera de ti, como é que ela vai te avaliar? Então, eu sempre fui um pouquinho assim, sabe, insistente. Tá bom, primeira chefe que eu tive, o que você espera? Me diz, o que você espera de mim? Me conta quais são os objetivos. O que eu vou fazer que vai te deixar feliz aqui? Então, a pessoa falava, poxa, Fábio, você tem um brilho no olho, eu tinha vontade de fazer. E tinha vontade de fazer uma coisa que eu conseguisse fazer melhor do que a média. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu acreditava que colocando energia e interagindo bem com as pessoas, eu ia construir um produto final melhor e construir uma reputação, tá? Então, esses elementos são os elementos que eu avalio hoje em dia quando eu vou buscar uma pessoa. Por trás daquilo ali, o que tem? Uma pessoa excessivamente individualista, não tem problema, mas não serve para trabalhar no modelo colaborativo. Uma pessoa que não escuta, uma pessoa que tem opiniões muito fechadas. Então, a gente foi trabalhando nas coisas. E o resto é um eterno construir, Newton. O importante é você ter clareza de objetivo e trabalhar ao redor daquilo e interagir com as pessoas de forma que você construa uma reputação de entregar e de ter bons relacionamentos. A reputação, cara. Quem está entrando na escola de engenharia agora, engenharia não estuda marketing, mas em marketing você estuda brand, marcas. Um brand, dizem, o que é um brand? É uma série de intangíveis ao redor de um determinado produto ou serviço que entra na sala muito antes de você entrar fisicamente e continua na sala depois que você saiu. Então, o que falam de você? E isso começa na faculdade, sabe? Começa nas decisões que a gente tomou, que eu tomei em 81, 82, 83. Como é que é o Fábio? Ele é legal, ele é boa gente, ele é sacana, trabalha em equipe bem, ele é preguiçoso. Então, tudo isso, a construção de uma reputação que me acompanha hoje, 40 anos depois, começa nessa época aí.
um ponto que acaba agrupando essa inovação, esse brand e toda a internet que a gente vem vivendo atualmente são as Big Techs, né? E aí, introduzindo esse termo que possivelmente algumas pessoas não conhecem, são as 4 maiores empresas do mercado de tecnologia atualmente. Corrija se estiver errado também. Apple, o Google, Facebook e Amazon. E aí, eu gostaria de saber de você, como é que você vê o papel dessas empresas no mercado atualmente e como que você acha que o Google se encaixa com essa cultura de constante inovação nesse meio? Tá. Encaixar e como o Google se encontra. Legal. Vamos lá. Esses termos são feitos, esses acrônimos, né? São usados para você clusterizar determinados comportamentos. Tem gente que chama essas 4 empresas de GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon. Tem gente que começou a chamar de FANG, porque começaram a incluir a Netflix aí dentro. Hoje a gente tem as grandes techs. As big techs são sistemas operacionais. O Google, por exemplo, o Google tem 9 plataformas com mais de 1 bilhão de usuários. É o Google, é o YouTube, é o Mapas, é o Gmail, é o Drive, é o Chrome, é o Android. Então, ele está muito presente na vida das pessoas. Se eu pegar isso aqui, 93% dos brasileiros têm um celular Android. Pode ser esse meu é proprietário do Google, mas pode ser um LG, Lenovo, Motorola, etc., Samsung. 93% do Brasil tem um celular Android. Então, qual é o papel das Big Techs, no caso? O papel das Big Techs foi criar um modelo escalável para que você conectasse as pessoas. Isso gera 3 pilares que eu queria dividir contigo, Newton, e com quem está acompanhando a gente aqui. A primeira delas, o primeiro pilar das Big Techs, foi a democratização do acesso. Tá? O acesso à informação. Eu tinha colegas na faculdade que vieram de Teresina estudar no Rio. Você imagina como era no passado. Quando eu tinha que ligar para meus pais, eu tinha que pegar no orelhão ali na Desembargador Exílio, na Tijuca, e ficar 15 minutos na fila para ligar para meus pais. Era caro. Hoje, no WhatsApp, a gente fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo sem pagar. Ou sem pagar pela ligação, pelo menos, né? Então, você criar uma economia onde você consegue conectar a sociedade, essa democratização do acesso, ela é fundamental. Você conectou o Brasil inteiro. Você pode viver no interior do Amazonas e conseguir ser produtivo e fazer uma atividade produtiva para aquela região ou para outra. A segunda democratização, o segundo fluxo de criação de uma massa de pessoas maior, democratização da mídia. Antes, a mídia, cara, você tinha 3 revistas, 5 revistas, 7 canais de televisão e bola para frente. Quem tinha muito dinheiro comprava cabo. Hoje, qualquer youtuber produz conteúdo. Qualquer pessoa pode assistir uma live dessa no Facebook, ou, sei lá, no Instagram, ou pode jogar no YouTube, o que for aí. Nós temos milhares de YouTube que tem mais de 1 milhão de seguidores. Então, essa democratização da mídia, que gerou uma abundância de conteúdo, quando você junta isso tudo, elas transformaram muitas indústrias. Transformaram a indústria da telefonia de voz, transformaram a indústria de jornal impresso, transformaram a indústria da televisão, transformaram a forma de se trabalhar, eliminaram um monte de intermediários, que eram pessoas que viviam baseado na assimetria de informação. Ah, mas antes, para comprar um carro, você tinha que... isso é um dado oficial, tá? Para comprar um carro, quando eu entrei no Google, seria 6,5 vezes a uma concessionária. Esse número baixou para 4, abaixou para 2, agora tá... Você não vai mais. Você vai na concessionária, às vezes, para ver se o assento do carro, se o carro está do teu tamanho, se o motor não é muito fraquinho, mas a maior parte do processo de escolha você faz online. O e-commerce permitiu que a gente sobrevivesse nessa pandemia. Há 40 anos atrás seria imaginável. Então, essa democratização da mídia e da interação entre as pessoas, que veio com a democratização do acesso, é poderosíssima, mas ela destrói negócios. Ela destrói as empresas que não se transformam. Tá? Elas destroem as empresas que perdem a relevância porque elas acreditam no sucesso baseado no passado. E o terceiro pilar, falando depois de acesso e de mídia, tem a ver com a democratização da capacidade de empreender. Hoje em dia, qualquer um pode abrir uma startup. Basta você ter um método de trabalho, uma boa ideia, querer resolver um problema para uma comunidade, qualquer que seja ela, e você consegue montar o seu negócio. Se vocês olharem o que tem de EngieTechs,
e de startups de arquitetura ou de engenharia, ou hubs de divisão de conhecimento, é impressionante. Essa democratização da oportunidade, ela fez com que o mercado também, em vez de ele ser uma pirâmide assim, onde antes você tinha poucas empresas grandonas, passou a ter um negócio mais assim. Tem algumas grandonas, você tem um monte de empresas pequenininhas nascendo e challenging, fazendo um questionamento no modelo atual. Esse é o papel das Big Techs. São plataformas que conseguem ter milhões de usuários. No Google a gente tem um teste que a gente brinca que é o teste da escova de dentes. Quando a gente vai lançar um produto, a gente pensa, eu quero lançar um produto que ele possa funcionar para mais de 1 bilhão de pessoas e seja usado várias vezes por dia. Se o produto não passa nesse teste, vai ser um produto de nicho. A gente quer, e as plataformas, elas por definição, elas são para bilhões de pessoas. Lógico, existe muita gente que questiona, que tem medo disso, especialmente quem tem a pena, que são as empresas de mídia, ou que são empresas que estão sendo disrupted por esse modelo novo de trabalhar, mas a realidade é que esse avanço ele ocorre no mundo inteiro. Então, as Big Techs têm um papel, sim, de conectar a sociedade, de reduzir os gaps, sejam gaps geográficos, sejam gaps de acesso, sejam gaps de eficiência, para que a gente possa construir uma sociedade onde, em algum momento, o Brasil vai ficar mais competitivo. Então, o meu papel ao longo desses últimos 10 anos no Google foi ajudar o Brasil, ajudar os brasileiros, a que a gente consiga criar um ecossistema de negócios o mais eficiente possível. Sabe? E a gente tem conseguido fazer isso, sim. Um ponto que também vem surgindo bastante com essa democratização é o uso errôneo ou também o acesso a informações falsas, por exemplo, no meio digital. E aí, uma coisa que o Google tem feito bastante é lutar para tornar o seu ambiente o mais seguro possível para os seus clientes. E eu queria saber de você o que vocês têm feito de fato na prática quanto a esse quesito e como você acha que isso tem impactado o usuário. Legal, Nilton. Essa é uma pergunta muito boa, sabe? No passado, uma empresa de mídia, ela tem um publisher, que é a pessoa que diz essa notícia vai, essa notícia não vai, a nossa linha editorial de esquerda, ou de direita, ou de centro. Uma empresa de tecnologia não tem isso. Nós não somos juízes. A gente não arbitra o conteúdo que sobe na plataforma. Logicamente, se você quiser, a plataforma tem regras de uso. Se a pessoa for falar, vamos lá, vai subir um vídeo matando alguém, esse vídeo vai ser derrubado, porque incitação ao homicídio é crime. Racismo, crime de ódio, homofobia, fake news, isso tudo é derrubado. Derrubar conteúdo não é difícil, não. Mas é difícil você derrubar 100% do conteúdo, porque tem um pedaço desse conteúdo que ele fica na linha da opinião, sabe? Enquanto está na linha da opinião, e essa é a discussão que está acontecendo agora, enquanto está na linha da opinião, e a pessoa não está declarando um fato que é falso, a gente não pode discordar da opinião das pessoas. Então, o que a gente faz? A gente cumpre todos os mandatos judiciais, porque se alguém está incomodado com o conteúdo postado no Google sobre determinado assunto, entra com pedido judicial e nós vamos avaliar. Se o juiz disser remove, a gente remove. Mas, às vezes, tem coisas que as pessoas falam, não gostei do que saiu a meu respeito. Desculpe. Se você só for deixar postar o que é bom para você, aí não é exatamente uma democracia de ideias. O conceito de democracia de ideias, ele passa pela tolerância ao diferente e pela convivência com várias opiniões diferentes, desde que essas opiniões não sejam calúnia, difamação, incitação aos crimes. Infelizmente, muita coisa que tem acontecido recentemente. Então, o nosso papel aí é reafirmar o conteúdo bom, valorizar quem produz conteúdo bom, remover o conteúdo ruim, tá? E tentar treinar todos os criadores para que eles entendam as regras de uso das plataformas, seja do Google, do YouTube e de qualquer uma das nossas plataformas. Eu acho que tudo isso que a gente acabou citando só é possível por causa da grande cultura que o Google tem, né? Em seus formatos de trabalho, seja por inovação, por democratização e por acesso a não só a tecnologia, mas como você falou agora,
até mesmo comida, né? E aí eu queria saber de você, como você acha que essa cultura tem incentivado o pessoal a continuar trabalhando com todo o seu empenho e todo o engajamento, até mesmo durante a pandemia, né? Olha, a cultura do Google, voltando, você lembra que eu falei? Um dos elementos fundamentais das plataformas é escalabilidade. Então, escalabilidade significa que você pode crescer muito sem você agregar muito custo no teu modelo. Isso é fantástico. Sempre que vocês puderem buscar soluções escaláveis, você vai fazer muito mais gastando um pouquinho mais só. O modelo de soluções escaláveis, por definição, se a sua solução for boa, ele pressupõe pessoas muito boas por trás. Então, eu tentei, desde o meu primeiro dia, contratar as melhores pessoas que eu podia contratar. Não são as únicas pessoas boas do mercado, mas as pessoas que trabalham hoje no Google são muito boas. E quando você trabalha contratando pessoas muito boas, você não pode ficar sendo o micromanager dessas pessoas, sabe? Você tem que contratar e confiar. Então, a cultura do Google é uma cultura onde você busca pessoas inquietas, curiosas, muito preparadas, uma vontade de fazer a diferença enorme, e com isso nós conseguimos manter uma organização que ela se renova o tempo todo, do ponto de vista de ideias. Eu entrei lá, era um computador. A nossa experiência era num computador estacionário, não tinha cloud, não tinha ainda mobility com cell phone. Hoje é uma empresa de inteligência artificial e se preparando para a computação quântica, para resolver problemas de como é que você vai resolver uma doença através da tecnologia. Quando você entende em tempo real a mutação de um vírus, você consegue resolver isso. Parece ficção científica. Mas se você pensar uma coisa que não está claro, e às vezes as pessoas perdem a noção de tempo, isso aqui foi inventado em julho de 2005. Tá? O smartphone do modelo Apple, do Bill Gates, que era um gênio. Então, de 2005 para cá, cara, nós estamos falando de menos de 20, de 16 anos. Então, antes disso aqui, se você falasse nos filmes de ficção científica da década de 70 e 80, falavam: um dia você vai ter um relógio que ele vai ter uma câmera, você vai falar e vai olhar e vai conversar com as pessoas. Está registrado em vídeos da IBM da década de 60 falando: um dia o computador vai caber na palma da sua mão. Um dia a gente vai encontrar problemas com respostas para esses problemas que ainda não foram respondidos. E a gente vai encontrar essas respostas. Na hora que isso chegar, ele passa a ser corriqueiro, ele passa a ser incorporado ao dia a dia das pessoas. Então, uma das coisas que eu sempre tento, Newton, com os profissionais que trabalham no Google, é essa visão ambivalente. Um pé no presente, resolvendo, criando a oportunidade de você mudar hoje. Coloca o app de madrugada no ar, faz a coisa subir, funciona assim e tal, ajuda aquele cliente ali agora, porque o dinheiro dele é sagrado. Outra coisa é desenhar o depois da manhã. Quais são os exoplanetas que existem hoje que são habitáveis? São respostas que algumas pessoas se envolvem para resolver. Eu não sou uma dessas pessoas, mas eu quero gerar nas pessoas o espírito de solução de problemas para que elas possam ser essas pessoas, sabe? Então, entender, ter essa inquietação, esse espírito de descobrir com um pé no hoje e um pé no depois da manhã, eu acho que é o desafio de manter uma cultura de aprendizado. Falando bastante sobre esse futuro e para finalizar essa nossa primeira parte da nossa conversa, Fábio, eu queria saber quais são os principais focos para a operação do Google daqui nos próximos anos no Brasil e no mundo como um todo. Olha, acho que o nosso principal foco ainda é conectar as pessoas. Nós temos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, um pouco mais da metade conectadas. Primeira coisa é essa. Se você não conectar as pessoas, a pessoa fica sendo um desplaçado, uma expressão em espanhol, né? Um homeless digital. Nós não podemos permitir isso, sabe? Toda criança deveria ter direito a um computador, uma conexão de internet para poder estudar. Isso é básico. Senão a gente não vai formar a geração de depois da manhã. O que está acontecendo nessa pandemia é brutal. Tá? Eu falo da minha condição de privilégio. Eu não tive esse privilégio a minha vida inteira, mas trabalhei para construir
um escritório legal, dentro da minha casa, onde eu posso trabalhar durante a pandemia e tal. Mas é muito triste ver crianças que não conseguem estudar, ter acesso a um professor, porque não tem uma conexão de internet, ou tem que estudar através de um smartphone pequenininho, assim, velho. Então, essa é a primeira coisa. A gente tem trabalhado muito para isso. O Google também tem que investir para que a gente consiga ajudar mais negócios a se conectarem. Tem um papel nisso aí. E tem que investir para que não apenas a gente desenvolva esse conceito de cidadania através da conectividade, mas para que essa cidadania se traduza em ambientes melhores. Então, algumas causas globais, nós não queremos ter um papel, o Google não quer ter um papel de ser juiz de nada. Porque quando você quer ser juiz, você escolhe parte, você define partes. Mas tem claramente coisas que a gente pode fazer para ajudar na questão ambiental, na questão do comércio internacional, ajudar as empresas brasileiras a irem lá para fora. Isso falando do dia hoje. Se a gente for falar do futuro, eu acho que tem muita coisa para ser feita na parte de cloud computing, computação em nuvem, na parte de computação quântica, na parte de entendimento de como é que a gente barateia o custo disso aí para que cada empresa do Brasil, da pequenininha à grandona, possa ser eficiente globalmente. Cada vez mais, Hilton, essa é que é a coisa importante, o mundo cada vez mais é mais globalizado. Se você não está na velocidade dos outros, vocês não estão competindo por emprego com quem é o colega do lado. O colega do lado, ele é um colega do lado. Você está competindo por emprego com mão de obra que está na Índia, está na China, está no Vietnã. Então, o capital, a gente está competindo por capital para investimento com outros países. Então, o nosso objetivo, o meu objetivo como executivo hoje em dia, representando uma companhia maravilhosa como o Google, é ajudar a colocar o Brasil bem na foto. Para isso, o Brasil tem que estar bem na foto, sabe? O Brasil tem que resolver problemas de imagem, resolver problemas de gestão, resolver problemas de competitividade, resolver problemas de diferença social. É tudo muito fácil de falar e muito difícil de fazer. E para isso são anos de cultura de administração que tem que ser transformados, e eu não vou entrar na discussão política aqui, até porque não é o meu papel. Mas quando a gente olha isso, a gente tem uma oportunidade de ajudar a colocar o Brasil bem na foto, também trazendo mais eficiência para as empresas e para os cidadãos brasileiros. Esse é o meu objetivo de médio prazo.